Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar Twinmotion 2022 da NDTI. Agradecemos a vossa inscrição e o vosso interesse pela nova versão do Twinmotion, que surgiu muito recentemente. Vamos então, nos próximos 45 minutos, mostrar-vos as principais novidades e mostrar em tempo real aquilo que podemos fazer com o Twinmotion. Para quem já conhece o Twinmotion, as principais novidades desta versão podem ser exploradas no nosso site. Portanto, se quiserem depois testar mais in loco, recomendamos a instalação da versão de trial, de teste. Portanto, esperemos que gostem e que seja um bom webinar para todos. Vamos então mostrar o novo vídeo de apresentação da Epic Games. A nova versão permite-nos a importação de nuvens de pontos. Podemos utilizar vários ficheiros em simultâneo e podemos também sincronizar em simultâneo vários ficheiros de diferentes pacotes BIM. Passamos a ter integrados dentro do próprio Twinmotion uma coleção de fundos HDRI que irão melhorar significativamente a qualidade dos nossos renderings e das nossas animações. Temos também um novo motor Path Tracing que nos vai permitir criar imagens com um realismo nunca antes visto dentro do Twinmotion. As bibliotecas nativas sofreram também alterações. Passamos a ter a possibilidade de importar centenas de objetos diretamente a partir da cloud do Twinmotion. Todos estes objetos estão disponíveis a partir da nossa conta, portanto, após fazermos login na nossa aplicação, podemos tirar tudo o que quisermos da cloud sem limites, sejam imagens HDRI, objetos, Quixel Mega Scans e muito mais. E como novidade, o novo Twinmotion Cloud está também disponível. Podemos partilhar visitas virtuais, panoramas 360 com os nossos clientes através de um pequeno clique de rato, criando um link e a partir daí partilhar a nossa visão. Muito bem, vamos então para o nosso Twinmotion 2022. Estamos a utilizar a cena de teste que vem com o Twinmotion, portanto, caso instalem o novo Twinmotion, irão poder, em menu ficheiro, abrir a demo scene. Estamos a utilizar aqui o Lake House Retreat. E dentro deste ficheiro, nós podemos explorar algumas das funcionalidades novas do Twinmotion. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. Portanto, é um ficheiro com uma ilha rodeada de água, com alguma vegetação e com esta pequena casa onde vamos fazer então alguns testes para mostrar as novas potencialidades do Twinmotion. Durante o webinar poderão colocar questões, portanto tem no GoToWebinar uma secção de questões, podem deixar as vossas mensagens, nós iremos tentar responder na medida do possível e já sabem, podem sempre também depois contactar-nos através do nosso e-mail ou dos nossos canais da NDTI. Ora bem, então vamos explorar estas novidades da versão 2022. O interface é muito semelhante à versão anterior. A primeira coisa que destaca e que podemos já ver são os novos controles aqui na consola principal.
Vamos só mudar aqui para imagens. Ok, vamos selecionar uma, sair aqui do Quick Media Mode e vamos ver então aqui os novos comandos. Passamos a ter aqui na consola central um atalho direto para o novo motor Path Tracer. Isto significa que o motor antigo, que é o motor de rasterização, passa a ter uma opção de ativar esse Path Tracing, ou seja, não é propriamente um motor adicional, é uma opção que complementa o motor de rasterização. Portanto, todos os parâmetros são exatamente os mesmos, não será necessário configurar materiais, parâmetros dos materiais, parâmetros dos objetos, é um clique automático. Se eu der aqui então um clique, vocês vão ver que automaticamente o Twinmotion irá calcular o meu Path Tracing e vocês veem que o aspecto das sombras, da iluminação é bastante superior à versão de rasterização. O único senão é obviamente que não está a correr em tempo real, como acontece com o nosso motor de rasterização. Portanto, sempre que ativamos o Path Tracer, temos que aguardar alguns segundos para o Twinmotion calcular todo o processo de iluminação. E quando termina aqui esta barra de carregar, temos o resultado da nossa imagem em Path Tracing. Estão disponíveis 3 modos de visualização, Low, Medium e High. Cada um deles tem pré-definidos um conjunto de samples e também de outras propriedades que eu já vou mostrar mais à frente e, portanto, nós podemos, de uma forma muito rápida, escolher qual é que é o modo de visualização que queremos ver na nossa janela de trabalho. É importante também dizer que o Path Tracing apenas está disponível para algumas placas gráficas que suportem tecnologia RTX e, portanto, é algo que devem testar e validar se tem hardware compatível com esta funcionalidade. Mas as novidades não ficam apenas por o novo motor Path Tracing, que eu já vou mostrar depois mais em detalhe. Nós temos outras coisas novas que são muito interessantes. Podemos começar pelos novos céus HDRI. Nós vamos colocar aqui a nossa câmera, temos aqui a nossa cena e a partir da versão 2022 nós podemos navegar aqui na nossa biblioteca, podemos clicar nos nossos settings em Lightning e temos então o Sky Dome. O Sky Dome por defeito está off, está inativo, ou seja, o que nós estamos a ver é o céu físico do Twinmotion, o céu que habitualmente já conhecíamos. Ao ativarmos esta funcionalidade, ele vai começar a carregar uma imagem HDRI. Podemos depois clicar em More, podemos visualizar a imagem que está carregada e passamos a ter diretamente na biblioteca a opção de descarregar mais imagens. Temos 3 tipos, Morning and Afternoon, Noon e Low Sun. Clicamos na opção que quisermos, portanto, Morning and Afternoon, podemos vir aqui a Cloudy e aparecem-nos aqui os vários HDRIs que estão disponíveis dentro de cada categoria. Como eu estava a dizer de início, por defeito, estes objetos não vêm carregados, ou seja, para a instalação inicial do Twinmotion não ser tão pesada, eles não vêm com a própria instalação. Nós temos que fazer download sempre que os quisermos utilizar. Para isso, temos que ter o login feito na nossa conta. Eu tenho a minha conta neste momento ativa e significa que se eu clicar nestas setinhas, posso fazer download de qualquer céu que esteja disponível aqui na cloud. E, portanto, vocês podem ver, são algumas centenas de céus. Temos várias condições meteorológicas, neste caso overcast. Se viermos aqui à opção de Noon, Cloudy, podemos ver outras opções, neste caso com o sol mais baixo. E por aí fora. Portanto, esta é uma das novidades. Se nós quisermos colocar então aqui uma imagem deste género, como eu estava a dizer, é só selecionarmos, fazermos download. Portanto, para fazer download basta clicar aqui num destes ícones. Vocês vão ver o progresso do download a acontecer em tempo real. E quando este círculo completar a volta, o céu fica disponível. O download é feito para a pasta local que está no vosso computador de
objetos pessoais e pode ser facilmente deslocada para outras diretorias. A partir do momento em que o download está feito, eu posso arrastar o meu HDRI para a minha dock panel. Ele vai criar um novo objeto e cá está. Automaticamente as condições de luz modificaram-se, portanto adaptaram-se ao meu novo céu. Como vocês veem, é panorâmico. E nós agora temos aqui vários novos parâmetros que são muito fáceis de utilizar. Podemos controlar a intensidade do nosso novo background, portanto mais escuro ou mais claro. Podemos vir aqui ao More e podemos controlar também a luz ambiente que ele emite, mais forte ou mais claro. E podemos dizer que o sol do Twinmotion fica associado a este céu. A vantagem é que se nós modificarmos a rotação do nosso céu, estão a ver? A projeção do sol Twinmotion também acompanha o céu, o que torna o processo bastante mais realista. Portanto, isto é obviamente opcional, mas se o fizerem, irão ver que a luz é muito mais convincente. Em simultâneo, podemos utilizar o Sol Twinmotion, portanto, se eu voltar às minhas opções de Lightning, posso ajustar a intensidade, funciona em simultâneo com o HDRI, posso na mesma controlar o tom ou a temperatura da minha luz e todas as opções anteriores continuam a existir, portanto, podemos na mesma ativar exposição ou a própria luz ambiente da iluminação do Twinmotion. Voltando ainda ao nosso SkyDome, podemos ativar o smog na opção de rasterização. Para já na versão Path Tracer ele ainda não está disponível. Podemos testar aqui, mudar para Path Tracing, vocês verem que o cálculo acontece e portanto a luz aqui é ligeiramente mais escura. Temos sempre que fazer alguns ajustes para o Path Tracing no caso dos HDRs, portanto podemos aumentar ligeiramente a intensidade, podemos também aumentar a intensidade do sol e, como vocês veem, agora sim é bastante mais convincente. Vamos só navegar. Este grão que aparece acontece porque eu estou a trabalhar em Path Tracing, ele está a recalcular todas as frames. Vou desativar o Path Tracing e vou voltar aqui à minha área de trabalho. Portanto, além desta novidade de podermos importar estes HDRs, surgiram também novos objetos e novas categorias nas bibliotecas. Podemos pesquisar algumas dessas novidades vindo à nossa library. Dentro de Objects, vocês vão encontrar dentro da pasta Home um conjunto de novas bibliotecas. Vamos aqui a Living Room, Tables e se pesquisarmos vão começar a aparecer todos estes novos objetos. Portanto, sempre que virmos esta setinha, significa que eles não vêm por defeito na biblioteca, tem que se fazer download para os podermos utilizar. E mais uma vez, como no caso dos HDRs, eles são gratuitos para quem tem a licença Twinmotion. Basta selecionar o objeto que queremos. Vamos, por exemplo, testar uma mesa. Clicamos no objeto, aguardamos aqui alguns segundos e a partir do momento em que o download está feito, ele é guardado na nossa pasta nos documentos do computador e eu posso arrastar para a minha cena. Okay? Este compasso de espera aparece só na primeira cópia e, como podem ver, o detalhe é bastante bom. Podemos aceder aos materiais destes elementos, clicando com a nossa pipeta, portanto tudo isto é ajustável, podemos modificar as texturas, os parâmetros de reflexo, todos os efeitos que habitualmente já vemos no Twinmotion. E, obviamente, que ligando o Path Tracer, eles ficam com um aspecto bastante interessante. Ainda nas bibliotecas vocês poderão encontrar mais coisas, portanto, se entrarem na parte de Electronic Appliance também há novos objetos, se entrarem na parte de cadeiras também vamos encontrar muitas bibliotecas novas, prontas a utilizar, e o mais interessante disto tudo é que estas pastas são constantemente atualizadas, vocês podem ver novidades todos os meses, existe inclusivamente no site do Twinmotion, do Product Board, do Development, quais são os próximos pacotes a aparecer e, portanto, vêm muitas novas personagens,
muito mais mobiliário na categoria de sofás interiores, vegetação. Portanto, há muitas coisas que vão aparecer automaticamente sempre que ligamos o Twinmotion, porque ele, estando ligado à internet, vai reconhecer os novos objetos na cloud. E falando ainda de novos objetos, há coisas também novas e interessantes na parte de vegetação, através da Quixel Megascans. Mais uma vez, são objetos gratuitos para quem tem a licença Twinmotion. Basta ter o login feito e podemos aceder a esta pasta e retirarmos também tudo o que quisermos. E, portanto, na parte de 3D Plant temos a coleção completa da Quixel. Basta pesquisarmos um determinado tema, imaginem, por exemplo, um arbusto, ir a uma subpasta, por exemplo, aqui Forest. Por exemplo, temos que aguardar alguns segundos para ele carregar toda a informação. Ainda está a fazer o download. Então vamos mudar aqui para outra que já esteja já disponível. Ok, esta já está. Podemos então fazer download destes objetos. Eu tenho aqui alguns que já tirei há pouco. Vamos só testar. Podem também criar bibliotecas de favoritos. E ao clicar neste objeto, eu acedo às variações que ele tem. Aguardamos aqui um segundo para a primeira cópia e cá estão as várias variações que ele tem. Podemos selecionar um determinado elemento e a partir daqui colocamos-lo no nosso projeto. Podemos dar aqui múltiplos cliques. Vou fazer um escape. E vamos só colocá-los aqui à cota certa. E cá estão eles. Podemos aceder às propriedades destes objetos, portanto, modificando a dimensão. Podemos modificar também a cor e o tom da folhagem. Podemos ativar ou desativar a opção de vento. E, portanto, temos aqui alguns milhares de objetos disponíveis na nova biblioteca. Vou tirar aqui mais alguns. O nível de detalhe é controlado automaticamente pela distância da câmera, portanto, quanto mais longe estivermos, o LOD, portanto, o nível de detalhe do objeto reduz-se, o que torna o fecheiro mais leve. Se nos aproximarmos, ele automaticamente aumenta para o nível de detalhe máximo. Portanto, são objetos especificamente otimizados para o Twinmotion. Ok, temos aqui mais um exemplo. E temos alguns tipos de relva adicionais. Ok, ainda dentro da Quixel Megascans vamos encontrar muitas coisas novas, também alguns conjuntos de flores, de vasos, plantas decorativas. Nas pastas que não são vegetação, portanto em 3D Asset também há algumas novidades. Temos aqui muitas coisas novas, portanto, desde vários tipos de comida, decoração, aqui alguns objetos de decoração interior também. Portanto, isto são, como eu estava a dizer, são objetos que vêm do acordo ou da integração da Quixel no grupo da Epic Games e, portanto, são bibliotecas complementares que passam também a estar disponíveis gratuitamente para os utilizadores de Twinmotion. Continuando nas nossas novidades, vamos tentar-vos mostrar então como é que funciona o novo motor Path Tracing. Para isso, vamos criar aqui 2 ou 3 vistas exteriores e interiores. Eu vou começar por posicionar a minha câmera. Vou colocar aqui um HDRI com um fim de tarde ou uma posição do sol mais baixa para criar um efeito mais dramático. Vamos então às nossas opções de iluminação e vamos ativar aqui um novo céu. Podemos também pesquisar diretamente aqui. Arrastamos o nosso objeto favorito. Vamos, por exemplo, rodar o fundo de modo que tenhamos aqui o nosso sol em vista. Ok, temos uma luz rasante. Podemos ajustar ligeiramente aqui a intensidade do sol. E vou mudar para
Path Tracing para ver melhor aquilo que está a acontecer com o cálculo da luz. Ativo o Path Tracing, posso selecionar um modo de pré-visualização, portanto em modo de trabalho eventualmente não se justifica estar com o High ligado, porque vai consumir algum tempo de cálculo. Vamos pôr aqui em Medium e rapidamente temos uma ideia de como é que a luz está a comportar. Podemos obviamente agora jogar com os outros parâmetros, podemos aumentar a intensidade geral do nosso HDRI. Se virmos que, por exemplo, as zonas em sombra estão demasiado escuras, podemos jogar aqui com a luz ambiente e vamos começar a ter maior claridade nestas extremidades. E podemos também, obviamente, jogar com os parâmetros antigos. Temos na mesma a exposição, temos a temperatura, a intensidade do sol e a luz ambiente geral. Então eu vou colocar aqui a minha câmera. Vamos, por exemplo, usar esta posição. Vou gravar a imagem. Vamos a Media, Image, criar imagem. E ao criar imagem posso agora ir aos Settings e ativar o meu paralelismo para ter a imagem mais calibrada. Posso utilizar aqui os efeitos de vinheta para criar um maior dramatismo na cena. E temos depois os outros comandos adicionais que já vinham da versão anterior, a possibilidade de focar ou desfocar algum objeto, ou nos efeitos visuais aplicar algum filtro. Temos o filtro de maquete, temos filtros para saturação, para contraste, portanto há várias opções disponíveis. Vamos só então ajustar aqui a posição final. Eu vou só mover aqui um bocadinho a câmera para ficar mais centrado e vou gravar a cena. Ok. Para o cálculo final, eu pretendo que a imagem depois tenha mais qualidade, portanto posso ir aqui ao More e posso entrar nos parâmetros do render. Este menu é novo e, portanto, controla o Path Tracer. Clicando aqui, vamos poder ver se o Path Tracer está on ou off para esta imagem. Qual é o número de samples per pixel? Ele neste momento está com o modo médio, está com 64 samples. No modo high ele fica com 256, mas nós podemos aumentar este valor, obviamente aumentando também o tempo de cálculo, e quantas mais samples tivermos, obviamente menos grão terá a imagem e mais realista ficará. De qualquer modo, para retirar o grão, na maior parte das cenas não é necessário ir além dos 256 samples, porque nós temos também um denoiser do próprio Unreal disponível no Twinmotion. Portanto, se ele estiver inativo, o Path Tracer vai fazer o cálculo até esgotar os 256 samples, e vocês irão ver que ao terminar ele vai deixar algum grão residual na imagem. Se nós quisermos limpar este grão, podemos ativar o denoiser. O denoiser vai, no final, fazer um cálculo sobre estes pixels e vai limpar a imagem. Ao exportar, irão ver que a imagem não ficará desfocada, nem irá perder detalhe. Este é um denoiser progressivo, faz parte do próprio motor Unreal e, portanto, funciona mesmo muito bem. Pode ainda adicionar o efeito anti-aliasing. Ele está até pré-definido para 3. Valores mais baixos, a vossa imagem ficará mais nítida. Valores mais altos, ela ficará mais embuçada, ou pelo menos não tão nítida. Isso pode também ajudar-vos a controlar a qualidade do output. Eu, dos testes que já fiz com esta nova versão, chego à conclusão que valores entre 2 e 3 funcionam muito bem. Podemos ainda, nesta nova versão, utilizar pontos de luz emissivos, o que quer dizer que o Path Tracer suporta não só as lâmpadas nativas do Twinmotion, mas também neons que podemos aplicar às geometrias. Já vamos ver um exemplo dentro do interior do compartimento. E resta-nos só falar aqui do efeito Firefly. O efeito Firefly permite corrigir erros de cálculo. Não são erros em termos de bugs, mas são erros de cálculos introduzidos pela limitação do número de samples. Quanto mais rápido quisermos que o render seja, mais erros de cálculo podem existir. E, portanto, aqui nós podemos ajustar em algumas determinações o Firefly Brightness, que acontece essencialmente em materiais que têm grande quantidade de reflexo.
Ora bem, então temos a nossa primeira imagem definida. Eu vou criar uma segunda vista no interior do projeto. Vou duplicar a minha vista anterior e vou deslocar-me para a posição em que quero fazer a imagem. Aqui dentro desta cena, que vocês depois poderão experimentar, nós temos já vários materiais com superfícies de neon. Se clicarmos aqui nesta fita de LED, vocês vão conseguir ver que ela tem um neon aplicado, tem um glow, e isto no Path Tracing significa que emite luz. Okay? E tem um cálculo bastante eficiente, existe uma propagação automática da energia, as sombras aparecem em todos os detalhes, em todos os recantos, portanto funciona mesmo muito bem. Eu vou só fazer aqui um ajuste à minha cena, vou modificar aqui a posição de alguns objetos, portanto podemos selecionar aqui grupos de elementos, podemos rodar este bloco, podemos também rodar este bloco de candeeiros, 90 graus, e vou colocar aqui algumas lâmpadas. Para isso podemos utilizar a biblioteca do Twinmotion, vamos à pasta de Lights, temos os nossos spots e podemos utilizar, por exemplo, um spotlight nesta cena. Vamos arrastar, vamos colocá-lo neste ponto, para termos a certeza que ele está exatamente centrado com a lâmpada, podemos ativar o modo de vista ortogonal, vamos ver aqui a nossa planta, e podemos também utilizar o nosso clipping box para seccionar o modelo. Ok, a partir daqui é mais fácil posicionar a nossa lâmpada, vamos centrá-la aqui, vamos voltar aqui à perspectiva, vamos subi-la mais um pouco, vamos ativar as sombras e vamos reduzir aqui ligeiramente a potência, vamos só ver como é que ela está a ficar em Path Tracing, portanto já está a emitir luz, podemos aumentar ligeiramente o ângulo aqui de alcance e também reduzir aqui um pouco a nossa atenuação. Ok, talvez assim 2 metros. Eu vou copiar esta lâmpada. Vamos diretamente a partir daqui. Estamos a utilizar aqui instâncias, o que quer dizer que se editarmos a original, ele atualiza automaticamente as seguintes. Vamos voltar aqui à nossa pré-visualização. Vamos só ativar o Path Tracer para ver o que é que está a acontecer com a luz. Vamos talvez aumentar ligeiramente a intensidade. Ok, parece-me bem. E vamos trabalhar aqui um pouco a iluminação do espaço exterior, portanto a luz que vem do lado exterior. Vamos aqui à nossa imagem, vamos voltar ao More, vamos só gravar a câmera primeiro, esqueci-me desse pequeno pormenor. Ok, vai ser esta posição, gravar câmera. E agora, dentro desta câmera, vou modificar ligeiramente a posição do meu HDR. Ok, para ter aqui uma iluminação ligeiramente mais interessante. Podemos, neste caso, diminuir ligeiramente a intensidade, também a luz ambiente. Ok, e vou também editar aqui as minhas luzes. Vou desligar aqui a Area Light, que está no teto, para ficarmos com a situação um pouco mais escura, mas mais interessante. Vou só deixar recalcular. Ok, este será o efeito que estamos a ter. Se quisermos não ter este canto tão escuro, podemos utilizar o novo Neon. Vamos aqui a materiais, Neon, e basta fazer um drag and drop, arrastamos para o material que queremos, ele automaticamente fica a emitir energia, podemos controlar a cor desse elemento, ok, e ele vai começar a contribuir para a iluminação de toda a cena. Aqui neste caso teríamos que aumentar a exposição para ver melhor. Eu vou simplesmente adicionar à frente deste elemento uma luz omnidirecional.
Vamos ver aqui em planta, para ter a certeza que está no sítio pretendido. Ok, vamos ativar a sombra, vamos reduzir ligeiramente aqui a intensidade. Vamos só testar aqui o raio. Ok, reduzir aqui ligeiramente o raio de ação. E passamos a ter uma zona iluminada. Portanto, utilizando em simultâneo um neon e uma lâmpada. Vamos voltar à nossa câmera. Ela vai atualizar com o nosso ponto de luz. E temos a nova cena criada. Vamos calcular estes dois novos renderings. Vamos só verificar a resolução. Eles estão neste momento em Full HD. Para exportarmos, vamos ao nosso Export Panel. Vamos ativar as duas imagens que criamos. E vamos exportar. Vamos criar uma pasta. E começar o rendering. Estamos nesta apresentação a utilizar uma placa gráfica NVIDIA RTX 3080 Ti com 12 GB de RAM. E como irão ver, estes dois renderings vão demorar apenas alguns segundos. Podemos já abrir a pasta onde eles irão aparecer. A primeira imagem já está. Ok, e a segunda imagem, vamos então abrir os renderings. E cá estão os meus dois renderings com Path Tracing, na opção de qualidade alta, cerca de 25 segundos cada imagem. Ok, vamos voltar ao nosso projeto. Vamos explorar alguns dos outros compartimentos que estão nesta casa. Podemos ver algumas vistas que já estão gravadas e poderão aceder a elas se utilizarem este fecheiro de demonstração. Temos aqui o exemplo da cozinha, o exemplo da casa de banho. Vamos entrar aqui na casa de banho. E como podem ver, este espaço está a ser iluminado apenas por um HDRI e por um neon que está atrás do espelho. Portanto, não há mais nenhuma fonte de luz. E reparem, isto é apenas a imagem da pré-visualização. Aqui tem um exemplo de um Quixel Mega Plant carregado. Outros objetos que também estão disponíveis na biblioteca. E é sem dúvida um bom exemplo esta casa para vermos as potencialidades da iluminação do novo Twinmotion. Ok. Mais alguns passos. Aqui temos a câmara do quarto. E vamos agora mostrar-vos a funcionalidade de criar apresentações utilizando a cloud do Twinmotion. Nós temos neste projeto algumas imagens que já estavam criadas, que já fazem parte do fecheiro da apresentação. Se viermos aqui ao Media, vão ver que também existem alguns panoramas criados. Okay? Podemos editá-los ou criar os nossos próprios. Eu vou-vos mostrar como criar um próprio. Vamos aqui às imagens. Vou selecionar, por exemplo, as minhas duas vistas. Aqui a minha vista interior. Já agora só aqui uma coisa que eu poderia ter falado e que me esqueci. O novo motor Path Tracer suporta também as opções de meteorologia do Twinmotion, nomeadamente a questão da neve
há algumas opções que ainda estão em desenvolvimento, que não estão já nesta primeira release, mas aparecerão numa segunda release neste ano. Mas vocês podem facilmente testar numa câmara, se vierem a weather e passarem para o inverno, veem que toda a cena lá fora fica automaticamente com neve. Este sistema de partículas também é novo, é bastante mais convincente e realista do que na versão anterior, até pela forma como as partículas se depositam em cima dos objetos. Vou voltar então à minha câmera e vou criar as minhas duas vistas panorâmicas. Basta selecionar uma vista, tê-la ativa, vir de seguida aos panoramas e criar um panorama. O que o Twinmotion vai fazer é gravar toda a informação que está à volta deste ponto de vista, portanto, tudo que seja, ou tudo que esteja a 360 graus à minha volta vai ser considerado neste panorama. Vou fazer exatamente o mesmo com a outra câmera. Gravar. E agora posso selecionar qualquer imagem panorâmica para fazer parte da minha apresentação. Para criar a apresentação, temos que voltar a Mídia. Passamos a ter este novo botão que se chama Panorama Set. Clicamos e dentro do Panorama Set nós podemos importar panoramas que tenham sido criados previamente. Portanto, eu vou criar um novo Panorama Set. Clique e arrasto os panoramas que eu quero. Por exemplo, esta vista que eu criei agora, mais a minha vista interior. E vou também levar algumas daquelas que já vinham com o próprio fecheiro. Portanto, vou arrastar este panorama. E ao criar esta apresentação, posso também definir a ordem, arrastando uns para a frente dos outros ou para trás dos outros. Portanto, dependendo da ordem da apresentação que eu queira. Vamos aqui novamente ao panorama set e aqui nas propriedades podemos renomear o panorama. Portanto, eu vou-lhe chamar apresentação de moradia. Vamos à nossa exportação. Vou desativar as imagens que estavam há pouco selecionadas e vamos ativar esta apresentação de moradia. Portanto, isto é a opção de cloud, isto é um early access, quer dizer que ainda está em desenvolvimento. Nós podemos exportar apresentações de panoramas e também a ferramenta Presentation do próprio Twinmotion para partilhar a navegação em tempo real dentro do modelo, embora isso não seja suportado ainda com o Path Tracer. Vamos só aqui ao More e vamos definir a resolução com que queremos fazer esta apresentação. Eu vou pôr aqui uma resolução baixa para ser rápida a exportação. Podemos ir até 8K e agora sim vou exportar. O Twinmotion vai calcular, neste caso, os renderings dos 4 panoramas e vai sozinho fazer o upload para a cloud. Para isso basta eu ter mais uma vez a minha conta ativa, portanto tenho o login feito e ele vai encaminhar depois a informação para a minha cloud. Vamos só aguardar alguns instantes. Enquanto ele vai fazendo, eu posso-vos mostrar já outro que tenho ativo. Portanto, vamos aqui Twinmotion unrealengine.com e na minha cloud vocês podem ver que eu já exportei anteriormente este projeto. Vão aparecer aqui listados todos os projetos que nós temos. Não existe um limite para já de número de projetos. Eu posso editar a informação do nome do panorama. Posso ativar uma senha, se eu quiser partilhar com alguém o link, mas só quero que determinadas pessoas posso enviar uma senha para elas poderem fazer login, ou posso não ter senha, e posso ver como é que vai ficar a minha apresentação. Portanto, vou clicar aqui em ver. Ele vai carregar na cloud e tudo isto funciona através de um browser. Portanto, isto será o que o meu cliente irá ver. Ele pode ver todos os ângulos dos meus pontos de vista, pode clicar para onde quer ir para dentro de casa e ele vai para o segundo panorama
e no fundo estamos a fazer uma visita virtual a partir de panoramas, portanto não há nenhum modelo envolvido. Ok, aqui vamos até ao espaço da casa de banho. E no fundo estamos a navegar pela casa. A qualquer momento eu posso fazer um update à minha visita virtual, posso gravar por cima, portanto o link fica o mesmo e o cliente só tem que fazer refresh, F5, para ver novamente o conteúdo da apresentação. Portanto, ele vai demorar ainda alguns minutos, enquanto aguardamos, e vou-vos mostrar depois de seguida ainda a ferramenta de nuvem de pontos. Vou-vos só mostrar as campanhas que estão a decorrer atualmente com o lançamento do novo Twinmotion. Portanto, se vierem ao nosso site, vão encontrar todas as informações relativas a esta nova versão. Clicando em Software BIM, encontramos o Twinmotion. Temos aqui a descrição de todas as novidades, temos também aqui o vídeo que eu vos mostrei há pouco. Todas as especificações mínimas e recomendadas para correr a aplicação podem encontrar aqui. É importante dizer que para já na versão Macintosh o Path Tracer ainda não está disponível, portanto só em ambiente Windows, mas isso é algo que nós prevemos que venha a acontecer num futuro próximo. Com o lançamento do Twinmotion 2022, existe uma campanha a decorrer que termina a 31 de março deste ano. Temos o especial valor de 382 euros mais IVA, portanto está bastante mais barato do que habitualmente. A partir de 31 de março ele irá obviamente voltar para uns valores antigos. Portanto é uma boa oportunidade para adquirir o Twinmotion. Inclui todos os upgrades, todas as atualizações que estarão em vigor nesta versão de 2022 e também o acesso, obviamente, às bibliotecas e à cloud. Relativamente à formação, temos também um próximo curso Twinmotion já com um novo conteúdo adaptado a esta nova versão a arrancar no dia 21 de fevereiro. Portanto, poderão ir à página formação, clicar em Twinmotion e ver o conteúdo do nosso curso. Portanto, passam a ser agora 3 sessões de 3 horas, um total de 9 horas. Temos aqui todos os tópicos contemplados. As inscrições são limitadas a 6 alunos de cada vez, feitas neste momento através do GoToMeeting. E, portanto, o valor é de 90 euros mais IVA. Vamos então aqui só voltar ao Twinmotion. Entretanto, enquanto ele faz a exportação, podemos já ir aqui interagindo um pouco convosco. Não sei se já existem algumas questões, vamos tentar ver aqui. Ok, temos aqui uma primeira questão do João Martins. Parece que a Epic Games está a apostar no Twinmotion. Existe alguma razão especial para este fabricante de jogos apostar neste ramo? Bom, sim, claramente a Epic Games está a investir em várias áreas que não fazem propriamente parte do universo dos jogos. O motor Unreal tem uma grande potencialidade para visualizações em tempo real e, portanto, o campo da arquitetura acaba por ser, paralelamente ao dos jogos, muito interessante, porque permite aos arquitetos navegarem pelos seus modelos como se fosse um jogo e interagirem de forma rápida e intuitiva com os projetos. O motor Unreal em si, ou pelo menos a aplicação, é mais complexa de utilizar, exigem alguns conhecimentos até de programação e, portanto, esta plataforma Twinmotion é um modo de possibilitar a nós arquitetos e designers ter uma aplicação simples, fácil de utilizar, com todas as potencialidades principais do motor Unreal. E, portanto, este é um mercado bastante interessante e também competitivo. Nós vemos que há vários fabricantes a transitarem do processo offline de render, portanto, os renders tradicionais em CPU para GPU, e, obviamente, a Epic Games está, obviamente, interessada no jogo, na frente deste campeonato, e tem este motor muito interessante, portanto, este Path Tracer que saiu na última versão do Unreal, compete perfeitamente com motores offline que nós estamos habituados a ver para produção hiperrealística de imagens. E neste caso é possível fazermos o mesmo tipo de imagens utilizando o GPU e ter imagens em poucos segundos.
E outra questão, por que não enviar a arquitetura para o Unreal Engine? É muito simples, o Unreal Engine não é um software fácil de utilizar nem muito intuitivo. Tem uma grande complexidade porque é uma plataforma de desenvolvimento de universos, seja para jogos ou seja para outras áreas, e portanto não é uma ferramenta fácil de utilizar. O Twinmotion tenta condensar numa ferramenta específica para arquitetos as ferramentas que os arquitetos precisam e deixa de fora todo aquele ruído de features que não têm tanto interesse e torna esta aplicação, além de bastante acessível em termos de custos, também muito fácil de utilizar. E esse é o objetivo do Twinmotion. E mais uma vez, para termos vá lá, a garantia que a Epic Games aposta forte neste mercado é a introdução de um motor Path Tracing para competir com outras aplicações bastante mais complexas e como vocês viram, eu consigo criar um render fotorrealístico apenas clicando num botão, não tenho que reconfigurar toda a minha cena. Aqui uma questão sobre as placas gráficas, portanto, tal como eu disse há pouco, eu estou a utilizar uma placa RTX 3080 Ti, tenho 12 GB de RAM de memória gráfica dedicada de vídeo, portanto não é a memória RAM do computador, nesse caso esta máquina tem 64 GB, é memória específica da placa gráfica. E é importante nós vermos as especificações mínimas para correr o Path Tracing. Portanto, o modo de rasterização é menos exigente. No Path Tracing temos que ter então uma placa RTX. Aqui mais algumas questões. Se esta versão Twinmotion deixa de estar disponível gratuitamente para quem tem contratos essenciais, neste caso para clientes Archicad, sim, esta versão deixa de estar disponível gratuitamente. Portanto, quem fez o update até dezembro passado podia ter ainda esta versão, daqui para a frente já não. Portanto, já não existe protocolo Graphisoft e, portanto, a partir de agora o software é adquirido à parte. Para as compatibilidades com macOS e Windows, eu peço-vos que consultem toda a documentação que está aqui no nosso site e no próprio site da Epic Games. Portanto, vindo aqui a Twinmotion, vocês conseguem ver a última versão e as especificações mínimas para correrem o Twinmotion. Portanto, no caso macOS 10.15.6. Ok, a minha apresentação já está calculada. Vocês estão a ver que ele está a fazer o upload para a minha cloud. E dentro de segundos vamos ter já o fecheiro disponível na cloud. Aqui mais algumas questões. Se podemos trabalhar no fecheiro Archicad e no fecheiro Twinmotion separadamente. O caso de equipas, uma pessoa estar a modelar e outra pessoa a preparar ambientes. Sim, podemos. Nós podemos sincronizar o fecheiro com o Archicad. Podemos desativar a sincronização quando assim quisermos. A vantagem da sincronização existir é que qualquer alteração que seja feita no modelo Archicad, e quem diz Archicad diz em outra aplicação BIM que tenha compatibilidade com o Twinmotion, como é o Revit, ou o Vectorworks, ou o Rhino, entre outros, basta fazer um clique e ele vai atualizar. Portanto, neste caso, o meu export já aconteceu. Se eu vier à minha cloud, nós vamos ver que já tenho a minha apresentação de moradia disponível. Se eu selecionar este link, copiar o link, enviar para o meu cliente, ele vai poder aceder no browser à apresentação. Ok. E agora é só clicar nos pontos para onde queremos ir. Mais algumas questões? Se eu acredito que o Twinmotion irá ficar nos 2, 3 melhores programas de renderização de vídeo e arquitetura, bom, isto é sempre uma questão complicada. A Epic Games está a evoluir com o Twinmotion, mas os outros fabricantes também estão a evoluir com os seus softwares. De certa medida, essa competição é bem-vinda, porque faz uns puxarem pelos outros, mas pelo percurso que nós temos vindo a ver, desde que o Twinmotion foi adquirido pela Epic Games, eles estão a investir bastante no produto e estão a lançar muitas features relevantes. Se todos tiverem interesse em saber aquilo que vai acontecer nas próximas versões, a Epic Games é muito clara e é muito aberta relativamente a isso. Vocês podem vir aqui ao Product Board
da própria Epic Games e conseguem ver o Public Roadmap, conseguem ver o que é que está neste momento a ser desenvolvido já para a próxima versão, aquilo que já foi lançado e aquilo que já está a ser considerado para a seguinte ou para a outra a seguir à que vem. Portanto, nós temos várias coisas já em progresso, vamos ter opções para permitir calcular imagens com muita alta resolução sem os limites do GPU, portanto é uma feature do Unreal 4.7. Vamos passar a ter novos materiais de vidro, vamos passar a poder importar ficheiros IFC, exportar diretamente e importar do Sketchfab. E reparem, aqui aparecem todas as bibliotecas novas que nos próximos meses vão começando a ser carregadas, à média de uma por mês, sensivelmente, um pacote. Vão aparecer muitas pessoas novas, muitas árvores, mobiliário, objetos, comboios, etc. E depois outras features que também estão aqui anunciadas. Temos aqui mais algumas questões. Se temos link onde está a página da Epic em detalhe, sim, tem. Portanto, se vierem, como eu estava a dizer, basta clicar aqui em portal.productboard.com/epicgames e vocês têm os public roadmaps, não só do Twinmotion, mas do próprio Unreal Engine, e podem consultar aquilo que está neste momento a ser desenvolvido. Aqui mais algumas questões sobre outras aplicações, sobre o Datasmith. Portanto, o que é o Datasmith? O Datasmith é o último protocolo de comunicação entre aplicações BIM e o Twinmotion. A Epic Games reformulou por completo os plugins de exportação das aplicações BIM, deixou de haver quase um plugin para cada aplicação e concentraram-se na construção de um Datasmith, que é um fecheiro, um formato interno do próprio Unreal, que permite que nós exportemos ficheiros e sincronizemos ficheiros em tempo real de aplicações como o Archicad, o Revit, o Vectorworks, o Rhino, o RigCAD, entre outras. Se quiserem saber mais sobre o Datasmith e sobre os plugins que podem instalar para as vossas aplicações BIM, podem vir ao site twinmotion.com e dentro do site do Twinmotion vão encontrar os plugins. Vamos fazer aqui um scroll para baixo, Browse All Plugins. E temos para 3D Studio Max, Archicad, BricsCAD, FormZ, Navisworks, Revit, Rhino, RigCAD, SketchUp Pro, SolidWorks, entre outros. E, portanto, este passou a ser o standard, deixou de ser o FBX como formato de exportação, passou a ser o Datasmith. Aqui outra questão, se dá para exportar para o Twinmotion um fecheiro de AutoCAD 2022. Bom, não existe plugin para AutoCAD, existe apenas para aplicações BIM. É possível que se o AutoCAD tiver um formato de exportação como o FBX, o 3ds ou o OBJ, dá para exportar, mas não é uma sincronização em tempo real, ou seja, sempre que houver depois uma alteração, vamos ter que gravar manualmente um novo fecheiro e fazer um update dentro do Twinmotion. Vamos ver aqui mais questões. Se é possível adicionar pelo ao têxtil? Não, ainda não. Ainda não é possível ter o Fur ativo nesta versão, mas está previsto. Outra questão, se os reflexos foram melhorados, a box não era a melhor solução? Ora bem, há aqui duas questões distintas. Se tivermos o modo Path Tracer ativo, não é preciso nenhuma box, os reflexos são automáticos. Vocês vão selecionar, por exemplo, o vídeo, vão ver que se aumentarem aqui o valor da opacidade, todo o reflexo é automático em toda a cena. Portanto, para Path Tracing acabaram os Reflection Probes, mas se nós trabalharmos com o Path Tracer off, então nesse caso sim, temos que continuar a utilizar os Reflection Probes. Portanto, reparem que estes dois motores complementam-se. O motor de rasterização continua a ser muito interessante, por exemplo, para animações ou para apresentações que têm que ser rápidas, até porque
este motor continua a ser desenvolvido e, portanto, continua a haver um investimento no melhoramento dele. Vocês vão ver que com esta nova versão muitas coisas melhoraram, as próprias sombras e o próprio ambient occlusion dos elementos. Os próprios HDRIs funcionam muito bem com o motor antigo de rasterização, mas sendo o motor de jogos, sim, continuamos a ter que utilizar o Reflection Probes para a rasterização. Quando mudamos para Path Tracing, tudo muda. A luz é fisicamente correta e os materiais são fisicamente corretos, logo os reflexos são automáticos. Outra questão, se é possível ter uma licença instalada em computadores diferentes. Bom, não, nós temos que ter uma licença por posto de trabalho, portanto é um número de série por posto de trabalho, é uma licença por máquina. Que outras questões? Se é possível adicionar um HDRI do local de uma obra? É, desde que o consigamos fotografar. Portanto, se nós quisermos utilizar HDRIs nossos, pessoais, perfeitamente, basta ir às opções da imagem, selecionamos a imagem que queremos editar, por exemplo esta, e vou carregar uma imagem pessoal, vou aqui a Lightning, Skydome, e em vez de arrastar da biblioteca, basta clicar aqui nos três pontinhos, ir a Open, e podemos ir ao nosso computador, HDRIs que façamos download da internet, ou HDRIs criados por nós. Eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos. Tenho aqui do freehdrskies.com, que é um site gratuito. Podem vir aqui. Vou utilizar, por exemplo, este HDRI, este 64. Clico. Ok. E temos esta imagem, pessoal. E o processo de trabalho é o mesmo, portanto, rodamos aqui a posição do Sol e ele vai atualizar todo o cálculo, neste caso em Path Tracing. Vamos ver aqui outras questões. Se é possível mudar o material de apenas uma superfície ou fica agrupado ao mesmo material? Bom, a mudança de materiais teoricamente deve ser feita o tanto quanto possível no software de modelação. O que o Twinmotion permite-nos fazer é selecionar o material aqui e aplicar uma textura. Se nós quisermos dividir, por exemplo, este deck em dois materiais diferentes, em que umas tábuas têm uma textura e outras, então devemos sempre voltar ao software de modelação e dividir nesse software as faces dos elementos. Outra questão, se é possível fazer montagem do nosso modelo numa foto tirada no local do projeto. Ainda não existe ferramenta específica para isso, embora nós o possamos fazer a olho, mas essa ferramenta que permite medir ou tirar medidas do local na foto está no roadmap, ou seja, está pensada para a próxima versão. Se vocês vierem aqui ao consideration, é o camera matching, que está previsto para importar uma foto, extrair a câmera e as fontes de iluminação para inserirmos o nosso modelo. Portanto, para já ainda não nesta versão. Outra questão, se é possível, tendo um portátil e um computador de secretária, se não posso usar nos dois em simultâneo, desligando um e o outro, ou seja, partilhar a mesma licença. Teria que estar constantemente a desativar a licença e a ativar no outro lado, nesse sentido. A alternativa para ter os dois em simultâneo era ter duas licenças. Os HDRIs nativos têm vinculado a uma hora e um dia do ano?
se conseguimos alterar a posição das sombras. Não. Os HDRIs são fotos e, portanto, são fotos não dinâmicas. Eles têm uma posição que é estática, que tem a ver com a fotografia que foi tirada no momento da captura. O que nós podemos fazer no HDRI, e eu vou mostrar aqui, é apenas rodá-lo, vindo aqui ao Lighting, nós podemos rodá-lo à volta do nosso projeto. É esta opção de rotação. Okay? Isto faz mudar a sombra, mas eu não posso mudar a hora do dia. Ele não se vai inclinar mais ou menos. Isso era apenas na opção sem HDRI. Nós podemos utilizar na mesma, portanto, eu posso desativar o meu Skydome e neste caso estou a usar o céu físico do Twinmotion. Aqui sim, eu posso ir ao meu location e jogar com a hora do dia. Portanto, só no modo sem ser HDRI. Aqui mais questões. Ok, então vamos só ver mais uma das features que o Twinmotion traz, é a última, que é a importação de nuvens de pontos. Passamos a ter na nossa opção de import a possibilidade de abrir point clouds. Se não estiverem familiarizados com este conceito, portanto, o point cloud não é mais do que um levantamento, um varrimento através de um scanner de pontos num local, substitui de certa forma uma foto, visto que traz a geometria desse varrimento de pontos para dentro da aplicação. Eu posso vir aqui a Open e vou abrir aqui um point cloud. Ok, só mostrar. E portanto isto é uma nuvem de pontos levantada a partir de um scanner. Nós podemos selecionar estes elementos, portanto, clicando aqui e controlar a dimensão dos pontos. Podemos ativar ou desativar sombras na nuvem de pontos. Podemos definir a forma dos pontos. Podemos modificar a cor. E também se pode definir aqui a qualidade da colisão entre pontos. Isto permite importar em simultâneo vários ficheiros de nuvens de pontos e o objetivo é essencialmente termos mais uma hipótese para contextualizarmos a envolvente do nosso projeto. Portanto, teríamos agora obviamente que importar o nosso modelo para aqui. Vamos ver aqui mais questões. Aqui mais uma questão sobre AutoCAD. Se quem tem o AutoCAD inserido num pacote ASC, conseguirá exportar o projeto 3D para Twinmotion. Eu sinceramente não lhe sei responder. Terá que analisar se nas opções de exportação do AutoCAD tem formatos. Eu posso lhe dizer quais os formatos. Portanto, vindo aqui a Import, terá que fazer importação por geometria e terá que ter um destes formatos, ou FBX, portanto, preferencialmente este, FBX, SKP ou OBJ, que a partida não terá, talvez só o OBJ, mas também tem como opcional o 3ds. Portanto, se tiver um destes, sim, vai conseguir importar para dentro do Twinmotion. Não terá um link de sincronização automática, mas também não é totalmente grave, porque ao abrir um fecheiro externo, pode sempre depois fazer uma sincronização manual, que é fazer uma reportação, ou fazer aqui um refresh. Aqui outra questão, se o ficheiro para a nuvem de pontos é o mesmo que se utiliza no Revit. Bom, neste caso não é um formato próprio do Revit, é um formato aberto de nuvem de pontos. Posso-vos mostrar aqui quais os formatos que estou a utilizar, mas ele suporta vários. Se viermos aqui, ele está a utilizar, neste caso, ficheiros IAS.
Outra questão, se conseguimos fazer um estudo da exposição solar se só conseguimos fazer um estudo de exposição solar através de um vídeo ou se há outra maneira mais simples. Bom, se quisermos que a apresentação seja feita com o Sol em movimento, tem que ser sempre um vídeo. Podemos ter a câmara estática, e nesse caso só o Sol é que muda de posição, ou a câmara em movimento. Portanto, em qualquer um dos casos, seria criar aqui um vídeo, definir uma posição de ponto de partida do vídeo, algo deste género, trancá-la, definir uma duração, e vamos considerar que, por exemplo, que no primeiro vídeo eu quero que a hora do dia seja, vamos começar, por exemplo, aqui às 6 da manhã, e no segundo vídeo vamos modificar a hora para mais tarde. Se fizermos agora um play, vamos ter a câmara estática, mas é o Sol que está em movimento. Portanto, é um vídeo, de qualquer maneira, é um vídeo que depois teremos que exportar. Ok, penso que não há mais questões. Estamos então a chegar ao fim da nossa apresentação. Esperemos que tenham todos gostado das novidades da versão 2022. A aplicação está disponível para vocês fazerem download, se quiserem testar o Twinmotion. A versão de teste tem algumas limitações, mas dá perfeitamente para terem contacto e verem aquilo que o software é capaz. Depois, para aquisição ou formação ou suporte, podem naturalmente contactar-nos. Nós representamos em exclusivo o Twinmotion em Portugal. Damos o suporte a toda a comunidade instalada em Portugal de Twinmotion, também a formação. Portanto, ficamos a aguardar os vossos contactos. Vamos só. Há aqui mais só umas questões de última hora. Se o formato RCS é aceito no Twinmotion, ora bem, não tenho a certeza, portanto deixe-me só confirmar. Portanto, estes são os formatos de nuvens de pontos que são suportados: TXT, XYZ, PTS, E57, IAS e IAZ. Portanto, parece-me que esse formato não está aqui, mas presumo que possa essa empresa converter numa destas extensões para poder então utilizar no Twinmotion. Penso que não deverá ser algo complicado. O link para o teste, para a versão de teste, se quiserem então fazer a versão trial, está no nosso site. Basta vir ao site da NDTI. Podem testar o Twinmotion registando-se aqui. Clicam neste link e podem fazer download da versão que quiserem, Mac ou PC. Portanto, mais uma vez, agradecemos a todos pela inscrição neste webinar. Esperamos que tenha sido positivo, tenha sido interessante e aguardamos o vosso contacto num futuro próximo. Até uma próxima oportunidade e boa tarde.